Agora nós vamos falar sobre um tema que afeta milhões de brasileiros, o endividamento e como ele impacta a saúde mental. O Pausa do Café está no ar. E hoje recebendo a psicóloga Solange Guastaferro. Doutora Solange, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia, Maísa, bom dia a todos que nos assistem. Esse assunto mexe com a gente, né? Eu ia falar agora, final de ano, falar de endividamento, hein, Maísa? Mas mexe mesmo com o psicológico, né? Mexe demais, imagina, as contas chegando, fim de ano, os presentes, as confraternizações. E o endividamento realmente afeta a saúde mental, doutora Solange? Sim, e como é que ele afeta? Conta pra gente. Afeta e afeta muito. Esse é um dos maiores fatores de desenvolvimento de ansiedade, transtorno de ansiedade, né? Por quê, né? Primeiro porque a pessoa perde o controle, né, sobre o financeiro e perde o controle sobre as suas emoções. E ela começa a dar alguns sinais, né, que aquilo não está bem, que aquilo, ela evita falar de dinheiro, né, não quer falar sobre o assunto, o que piora a situação, né? E aí ela precisa de ajuda, né? Essa pessoa vai precisar de ajuda certamente, né? Mas causa sim um desconforto e um problema mental muito forte, um emocional muito forte. A senhora falou em sinais. Quais são aqueles que a gente já começa a ficar atento também? Então, quando a pessoa tem insônia, né? Ela começa a evitar convívio social porque ela sente vergonha, ela sente culpa. Ela também começa a ficar irritada, o humor começa a ficar irritadiço, né? Não pode nem falar, não quer checar o celular porque tem medo das cobranças, né? De um banco ou de um credor. Então ela evita, e isso vai fazer com que ela fique nesse estado de tensão, né? Então o cérebro ele começa a ficar em alerta, e certamente o estado de alerta traz essa consequência da ansiedade, né? O que pode trazer um transtorno de ansiedade, né? É realmente muito importante, mas assim, quando é que a gente pode diferenciar e como que a gente pode diferenciar uma preocupação normal, com as dívidas, com as contas que estão chegando, com realmente o adoecimento emocional? Então, ele começa a ter sinais físicos e mentais que aquilo não está bem. Se é uma preocupação, todos nós nos preocupamos. Ah, vamos pagar isso, vamos pagar aquilo. Mas só que quando isso vira uma bola de neve, a pessoa realmente perde o controle. Começa a ter crise de ansiedade, palpitação, dores no corpo. O emocional traz dores físicas até, enxaqueca. Então, realmente, a pessoa perdeu o controle sobre aquelas dívidas e ela precisa de ajuda. Quais as consequências se não tiver essa ajuda, doutora? Porque aí já são vários sinais que a gente já percebe que começa a mudar também a rotina. Porque se você está preocupado toda hora e está apresentando esses sinais, a longo prazo, o que pode acontecer a mais em relação a essa pessoa? Então, ela transformar isso num transtorno realmente depressivo, ansioso, e aí, tendo um transtorno, ela não vai conseguir sanar, né? Então, o primeiro ponto que é muito importante, tirar essa dívida do invisível, porque às vezes está só com ela. Então, procurar alguém de confiança, um amigo, ou a própria esposa, ou o esposo, confiar em alguém e dizer, falar, está acontecendo isso, me ajuda, né? Procurar ajuda terapêutica até, porque realmente ter um transtorno de ansiedade, o coração acelera demais, a culpa acelera demais, né? E isso traz transtornos físicos até, né? Então, o primeiro passo é procurar ajuda. E quando é que pode ser feito essa ajuda e o tratamento com um especialista, com um profissional? Então, acho que o primeiro ponto é esclarecer como estão os números, né? Procurar alguém nesse sentido. O segundo passo é procurar alguém para melhorar a sua emoção, que é a vergonha e a culpa, né? A pessoa se sente envergonhada, se sente culpada. Então, procurar ajuda terapêutica, procurar grupos de apoio sobre endividamento, né? Porque às vezes também a pessoa precisa entender que muitas vezes a pessoa tem uma compulsão por compras. E aí a gente precisa ir lá no fundo de onde vem essa compulsão, né? É como uma compulsão por qualquer outra coisa, drogas, cigarro, bebida, e muitas vezes essa compulsão gera essa dívida, né? Imensa, que às vezes a pessoa não consegue sanar, não consegue pagar, né? Porque ela gasta mais do que ela ganha, né? Então é uma compulsão, e essa compulsão é uma doença
como qualquer outro vício. E se realmente tem esse vício, tem essa compulsão, tem tratamento, né? Tem a terapia dos esquemas, que vai buscar o esquema vulnerável aí dessa criança que não teve suas coisas atendidas, suas necessidades, né, emocionais atendidas, e quando adulto vai procurar na compra, vai procurar na bebida, né, nessas compulsões, né? Porque traz aquela, às vezes, até quem está comprando fala muito, nossa, traz uma sensação tão boa, né? E às vezes isso está passando por um problema, as pessoas às vezes buscam essa saída, né? O escape. O escape, a válvula de escape. Pode ser a compra, né? Pode ser a bebida e muitas vezes pode ser outras coisas também, as drogas, mas a compra ela é tida como uma válvula de escape normal, vamos dizer assim, né? Não é normal, mas as pessoas encaram do que beber demais, do que usar drogas, mas as compras muitas vezes vão endividar uma família todinha, né? Assim, é verdade. Vai comprometer outras coisas, né? Para além da economia, né? Do financeiro da família, realmente. O emocional abala muito. Abala toda a saúde família. Saúde física também acaba sendo mental, comprometida, né? Sim, com certeza. Então, o que a gente deixa de mensagem, se você está passando por isso, ou alguém que você conhece está passando por isso é uma etapa, é um momento da sua vida. Isso não define quem você é, né? Não define quem é você como pessoa, mas precisa procurar ajuda certamente, grupos de apoio, terapia, né? E um economista, alguém que lide com números para te ajudar no que realmente... Às vezes a gente acha que é tão grande, às vezes nem é tanto, né? É só ajustar aqui, diminuir ali, e às vezes sozinho a gente não consegue. Procure ajuda, certamente você vai ter uma qualidade melhor de vida e não desenvolver aí um transtorno de ansiedade, de insegurança, não é? Eu acho que é um recado importante demais, nesse final de ano principalmente. Compras, tudo isso, e o que a senhora falou, uma coisa pode estar ligada à outra, compulsão e outros problemas, então é importante demais ter esse cuidado, o tratamento se for necessário e saber quando procurar essa ajuda. Doutora, muito obrigado pela participação com a gente, uma ótima semana. Eu que agradeço, você, a Maísa, a todos que nos assistem, né? E se precisar de ajuda, procure, esse é o mais importante. E até quinta-feira que vem, né? Se Deus quiser. Tchau!